Existe um ponto silencioso onde muitas pessoas se perdem sem perceber. Não é quando tudo dá errado, mas quando tudo parece normal demais. Pequenas escolhas, hábitos repetidos, decisões aparentemente inofensivas vão criando distância entre você e aquilo que Deus preparou. Este alerta não é para assustar, é para acordar. Porque se você identificar esses sinais agora, ainda há tempo de corrigir a rota antes que a bênção se torne apenas uma lembrança distante. Talvez você esteja orando menos, confiando mais no próprio esforço, aceitando atitudes que antes incomodariam sua consciência. Nada disso acontece de um dia para o outro. O afastamento nunca começa com rebeldia explícita, mas com distração. E é exatamente aí que muitos se perdem, quando acham que estão firmes, mas já deram os primeiros passos para longe. Este vídeo existe por um motivo claro: mostrar com clareza atitudes práticas que silenciosamente bloqueiam aquilo que Deus deseja liberar sobre sua vida. Não é teoria, não é discurso religioso vazio. São comportamentos reais, comuns, que muitos normalizaram, mas que têm consequências espirituais profundas. Ao longo dessa mensagem, você vai perceber que algumas dessas atitudes talvez já façam parte da sua rotina. E isso não significa condenação, significa oportunidade, porque reconhecer é o primeiro passo para alinhar novamente o coração, a mente e as escolhas. A pergunta que fica logo no início é simples, mas desconfortável. E se o motivo de tantas portas fechadas não for ataque, atraso ou prova, mas decisões que você mesmo tem sustentado sem perceber? A primeira atitude que afasta alguém da própria bênção é ignorar os sinais de alerta interno. Aquela inquietação no coração, aquela sensação de que algo não está certo, mas que você insiste em silenciar. Deus fala de várias formas, e uma delas é através da consciência. Quando você aprende a calar essa voz, começa a caminhar no automático. Aos poucos, o que antes parecia errado passa a ser tolerável. O que incomodava vira hábito. E quando isso acontece, o problema não é o erro em si, mas a insensibilidade que se instala. Uma vida espiritual saudável não é aquela que nunca erra, mas a que ainda sente quando sai do caminho. A segunda atitude é trocar prioridade por conveniência. Deus passa a ser encaixado quando sobra tempo, quando não há cansaço, quando não há algo mais interessante. Essa inversão é sutil, mas poderosa. O coração começa a obedecer a urgências externas e deixa de responder àquilo que é eterno. Existe um momento em que a pessoa ainda acredita que está no controle, mas já não percebe que a direção mudou. A bênção não some de repente. Ela vai ficando distante à medida que as escolhas deixam de apontar para Deus. Antes de continuar, escreva nos comentários a frase: ainda dá tempo de voltar. Não como repetição vazia, mas como um lembrete público de que consciência desperta muda destinos. A terceira atitude que afasta você da sua bênção é alimentar pensamentos que enfraquecem sua fé. Não são apenas dúvidas profundas, mas ideias repetidas que você aceita sem questionar. Pensamentos como: isso nunca vai mudar, Deus não está vendo, para mim não funciona. Quando esses pensamentos se tornam constantes, eles moldam decisões, reações e expectativas. O problema não é o pensamento isolado, é a permanência dele. Quando você passa a concordar com aquilo que enfraquece sua esperança, sua postura diante da vida muda. A oração perde força, a perseverança diminui e a confiança se desgasta. A fé não desaparece, mas fica sufocada. Muita gente acha que se afastar da bênção é abandonar Deus completamente, mas na maioria das vezes é continuar acreditando, porém sem expectativa. É viver uma fé defensiva, sempre preparada para a frustração, nunca para o milagre. Esse tipo de mentalidade cria um ciclo perigoso. Você ora menos porque espera menos porque já se decepcionou antes. E quanto menos espera, mais distante se sente. Não porque Deus se afastou, mas porque sua visão foi ficando limitada. E aqui surge uma pergunta que poucos têm coragem de enfrentar.
Quais pensamentos você tem alimentado diariamente que estão, pouco a pouco, roubando sua capacidade de crer? A quarta atitude é negligenciar relacionamentos espirituais saudáveis. Isolar-se, mesmo estando cercado de pessoas, é uma das formas mais rápidas de esfriar a fé. Quando você deixa de compartilhar lutas, dúvidas e processos, começa a carregar pesos sozinho que nunca foi feito para suportar sem ajuda. Existe uma diferença entre solitude e isolamento. A solitude fortalece, o isolamento enfraquece. Quando você se afasta de pessoas que te confrontam, te orientam e te aproximam de Deus, você se torna mais vulnerável a decisões impulsivas e justificativas convenientes. Muitos dizem que não precisam de ninguém, que resolvem tudo sozinhos. Mas essa autossuficiência costuma ser o terreno perfeito para o orgulho disfarçado de maturidade. E o orgulho sempre cria distância, tanto das pessoas quanto de Deus. Aos poucos, conselhos passam a parecer julgamento. Orientações soam como ataque. E quando isso acontece, a pessoa não percebe que está rejeitando exatamente os instrumentos que Deus usa para protegê-la. Talvez você tenha se afastado porque se feriu, se decepcionou ou se cansou. Mas ignorar isso não elimina o impacto. A pergunta que fica é direta. Quem hoje tem liberdade para te confrontar quando você começa a sair do caminho? A quinta atitude que afasta alguém da própria bênção é viver guiado apenas pelo que sente. Emoções são importantes, mas não podem ser o volante da vida. Quando decisões espirituais passam a depender de ânimo, vontade ou motivação, a constância se perde. Você ora quando sente, busca quando dá vontade, obedece quando é conveniente. Esse tipo de postura cria uma fé instável. Nos dias bons, tudo flui. Nos dias difíceis, tudo para. E a bênção, que muitas vezes está ligada à perseverança, acaba sendo interrompida no meio do caminho. Não porque Deus mudou, mas porque a pessoa desistiu antes do tempo. Sentimentos variam, princípios não. Quando você troca convicção por emoção, começa a negociar valores que antes eram inegociáveis. Pequenas concessões emocionais abrem espaço para grandes desvios práticos. Com o tempo, essa instabilidade gera frustração. A pessoa se pergunta por que não avança, por que não vê resultados, por que tudo parece travado, mas raramente percebe que está vivendo de impulsos, não de direção. E aqui está o alerta silencioso. Nem tudo o que você sente merece ser seguido. Algumas sensações precisam ser confrontadas, não obedecidas. Essas 5 atitudes não aparecem juntas de uma vez. Elas se instalam aos poucos, quase sem ruído. Ignorar alertas internos, inverter prioridades, alimentar pensamentos enfraquecedores, caminhar sozinho e viver pelas emoções, cria um afastamento progressivo. Quando a pessoa percebe, já está distante do lugar onde deveria estar. O mais perigoso é que nada disso parece grave no começo. Não há um grande erro, apenas pequenas escolhas repetidas. E exatamente por isso, tantos se perdem sem entender como chegaram ali. Mas existe uma verdade que muda tudo. Afastar-se da bênção não é um destino final, é um estado reversível. Reconhecer essas atitudes não é sinal de fracasso, é sinal de lucidez espiritual. Deus não trabalha com condenação, trabalha com realinhamento. Quando a consciência desperta, o caminho de volta se abre. E muitas vezes, esse retorno começa com decisões simples, porém firmes. Talvez você esteja se reconhecendo em mais de um desses pontos. Isso não é coincidência. É um convite à correção antes que a distância se torne maior. A pergunta agora não é o que deu errado no passado, mas o que você está disposto a ajustar a partir de hoje para não continuar se afastando daquilo que Deus já liberou sobre você. Existe um momento decisivo em que a pessoa percebe que não perdeu a fé, mas perdeu o alinhamento. Ela ainda acredita, ainda ora de vez em quando, ainda espera algo de Deus, mas já não vive com a mesma sensibilidade espiritual.
Esse estado é perigoso porque dá a falsa sensação de estabilidade, quando na verdade é estagnação. Quando o alinhamento se perde, a vida espiritual vira esforço. O que antes fluía passa a exigir força. A oração cansa, a leitura incomoda, o silêncio pesa. Não porque Deus se afastou, mas porque o coração foi se enchendo de ruídos que abafam a direção. Muitos confundem isso com esfriamento inevitável, como se fosse uma fase normal da vida. Mas na maioria das vezes é consequência direta de escolhas não avaliadas. Nada está quebrado, apenas desalinhado. Deus não exige perfeição para liberar bênçãos, mas exige direção. Ele não procura pessoas impecáveis, procura corações ajustáveis. Quando o coração se recusa a ajustes, a bênção não flui da forma que poderia. E aqui surge uma inquietação necessária. Será que você tem pedido respostas, quando na verdade precisa mudar posturas que já sabe que estão fora do lugar? Outro sinal claro de afastamento da bênção é quando a pessoa começa a justificar o que antes ela corrigiria. Atitudes erradas ganham explicações sofisticadas. Decisões mal pensadas recebem argumentos emocionais. E aos poucos, a verdade vai sendo flexibilizada para caber no conforto pessoal. A justificativa é uma defesa poderosa do ego. Ela protege a imagem, mas enfraquece o caráter. Sempre que alguém precisa se explicar demais, geralmente já sabe que algo não está certo. Esse processo é silencioso. Ninguém acorda decidindo se afastar de Deus. Primeiro se afasta da correção, depois da verdade, depois da sensibilidade. Quando percebe, já não distingue mais o que é ajuste e o que é acomodação. A bênção não se manifesta onde a consciência está constantemente negociando. Deus honra corações sinceros, não discursos bem construídos para sustentar erros. Talvez hoje você esteja defendendo atitudes que, no fundo, sabe que precisariam ser revistas. E essa percepção, por mais desconfortável que seja, é um sinal de que ainda existe espaço para realinhamento antes que a distância aumente ainda mais. Quando alguém se afasta da própria bênção, começa também a perder clareza sobre propósito. As decisões deixam de ser guiadas por direção e passam a ser guiadas por alívio imediato. O critério já não é mais o que constrói a longo prazo, mas o que resolve a tensão do momento. Esse tipo de escolha gera uma sensação temporária de paz, mas logo cobra um preço maior. O problema não está apenas no erro, mas na troca constante do eterno pelo imediato. A bênção exige visão, constância e paciência. Quando isso se perde, tudo vira sobrevivência emocional. A pessoa começa a viver apagando incêndios internos, resolve uma coisa hoje, cria outra amanhã. E nesse ciclo, a espiritualidade vira algo secundário, quase decorativo. Deus continua presente, mas já não é consultado antes das decisões. O perigo não é errar tentando fazer a vontade de Deus. O perigo é parar de perguntar qual é a vontade dele. Quando isso acontece, o afastamento deixa de ser acidental e passa a ser estrutural. E aqui fica uma reflexão incômoda. Quantas escolhas recentes você fez apenas para aliviar o agora, sem considerar onde isso te levaria depois? Existe ainda um último sinal que quase ninguém admite, mas que afasta profundamente a bênção: resistir ao processo. Toda promessa exige maturação. Toda mudança real passa por desconforto. Quando a pessoa quer resultados sem transformação, ela começa a lutar contra aquilo que Deus está usando para moldá-la. A resistência ao processo gera frustração constante. Nada parece avançar, porque tudo é interrompido no meio. A pessoa começa animada, mas desiste quando percebe que precisará mudar hábitos, mentalidade e postura. Com o tempo, essa resistência vira impaciência espiritual. Tudo parece demorar demais, exigir demais, pedir demais. E assim, a bênção vai sendo adiada, não por falta de promessa, mas por falta de disposição para atravessar o caminho até ela. Se esta mensagem tem feito sentido para você,
Aproveite agora e deixe seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que também precisam desse alerta no tempo certo. A pergunta que encerra este bloco é direta: você quer realmente a bênção ou apenas os benefícios que imagina que ela traria? Quando todas essas atitudes se acumulam, o afastamento da bênção não é mais um risco, é uma realidade silenciosa. A vida segue, os dias passam, mas algo sempre parece fora do lugar. Existe esforço, mas pouco avanço, movimento, mas pouca direção. O mais difícil é perceber que muitas vezes não se trata de ataque externo, mas de desalinhamento interno. A pessoa ora pedindo mudança, mas mantém posturas que anulam aquilo que pede. Não por rebeldia, mas por falta de consciência. Deus não se distancia, mas respeita escolhas. Ele sinaliza, alerta, incomoda, mas não força alinhamento. A bênção continua disponível, porém não invade caminhos que o próprio coração decidiu seguir sozinho. A boa notícia é que enquanto existe incômodo, ainda existe sensibilidade. E sensibilidade é sinal de vida espiritual ativa. O perigo real começa quando nada mais incomoda. Talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto de reflexão, nem longe demais, nem totalmente alinhado. E isso é um convite, não uma sentença. Realinhar-se não exige grandes gestos públicos, mas decisões internas firmes. Voltar a ouvir a consciência, reorganizar prioridades, confrontar pensamentos, buscar apoio, agir com constância mesmo sem emoção. É assim que a distância começa a diminuir. A bênção não é atraída por perfeição, mas por direção. Quando o coração volta a apontar para Deus, o caminho se reabre. Ajustes simples produzem efeitos profundos quando feitos com sinceridade. Nada do que foi dito aqui é para gerar medo, mas clareza. Porque ninguém perde a bênção de repente, mas também ninguém a recupera sem intenção. A restauração começa quando a pessoa decide parar de se afastar. Se este alerta chegou até você, não ignore. Use como espelho, não como acusação. Deus não expõe para humilhar, expõe para alinhar. E que, a partir de hoje, suas escolhas não te afastem daquilo que foi preparado para você, mas te conduzam de volta ao lugar onde a bênção não precisa ser buscada, porque ela já te encontra.